Olá, mais uma vez, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja como um rio perene a fluir na vida de todos vocês. Integralidade. E já devo dizer que esse título não consiste no conceito de integridade, pois a integralidade a que me refiro nessa mensagem de hoje é como um hiperônimo para a integridade que, por sua vez, consiste num hipônimo para a integralidade. Se essa explicação pelas vias semânticas da língua portuguesa ficou um tanto complicado para quem, de repente, não tem uma compreensão suficientemente clara ou mesmo nem se lembra de ter estudado esse conteúdo nas aulas de português, fiquem tranquilos, pois vou agora simplificar esse negócio de hiperônimo e hipônimo, que, por alguma razão, está presente nesse artigo audiovisual de hoje, aqui no canal A Palavra Como Ela É. Pois bem, na condição de hiperônimo, a integralidade, no sentido bíblico, traduz um universo de virtudes a serem consideradas para efeitos de aperfeiçoamento dos peregrinos de Cristo na jornada pela qual o Espírito Santo não é apenas o guia deles, como também é o divino preceptor que os instrui pela totalidade da iluminadora palavra de Deus, enquanto a integridade é uma dentre as cruciais virtudes. É, afinal, um grande desafio aos peregrinos receptáculos da graça de Deus, a missão de serem integralizadamente íntegros e, com os textos bíblicos a seguir, vocês poderão compreender melhor o que este servo quis lhes comunicar. Eu confesso que levei um tempo um tanto mais extenso para confeccionar essa tessitura teológica de hoje, a considerar que a abordagem traz detalhes que compõem aquela categoria de assuntos de algum modo delicados para uma discussão teológica. Embora todos os assuntos pertinentes a tudo quanto é possível se levantar como questionamento não deveriam jamais ser postos no campo da polêmica, mas qualquer pessoa que saiba da condição da raça humana pelo efeito pós-queda é capaz de compreender facilmente a respeito do que digo. Dito isso, vamos sem mais delongas ao conteúdo de hoje, e o texto base para a presente confecção está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e versículo 31, pelo qual temos a seguinte sentença: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E ainda há um outro texto que pretendo utilizar como referência, texto que se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 21 até o 23, dos quais flui a advertência: ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique integralmente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pretendo fazer proveito desse assunto de hoje,
considerando o entrelaçamento de vertentes sociais como a cultura, a política e a esfera fideísta ou eclesiástica, convencionalmente rotulada como religião. E, embora eu já tenha trazido à tona esse tipo de destaque com base em outros textos bíblicos aqui no canal, é fato que não se trata de uma questão saturada e resolvida em breves comentários, pois, a se levar em conta a amplitude dessas vertentes, é impossível que numa única e rápida oportunidade haja condição de se concluir qualquer estudo. Como eu havia afirmado anteriormente, reafirmo que essas vertentes, cultura, política e fideísmo ou religião, são interdependentes entre si e é impossível dissociá-las total e definitivamente, em que pese as distinções que traduzem as peculiaridades de cada uma delas. A partir disso, passo então a ocupar o texto base como contextualização sobre essas inevitáveis vertentes, simplesmente a considerar que vivemos todos num único mundo com ambientes, circunstâncias e tempos que integram a inter-relação de todas as coisas. Como, pois, então interpretar e obedecer correta e adequadamente a ordem de se glorificar integralizadamente a Deus a partir de quaisquer atividades desta presente peregrinação e se afastar de toda a aparência do mal, tanto na cultura, na política e na esfera eclesiástica? É, pois, muito simples de responder essa pergunta quando compreendemos o texto base e o texto complementar em sua profundidade. Portanto, não apenas superficialmente ou até mesmo artificialmente, como infelizmente tem ocorrido de maneira muito comum a partir de distorções da Bíblia no meio cristão moderno. Está explícito no primeiro texto e que imprescritivelmente o peregrino de Deus, discípulo de Cristo e templo do Espírito, precisa levar em conta teórica e prática é que tudo a partir de todo servo de Deus deve ter a finalidade de glorificar a Deus e, portanto, de tudo que está ao alcance dos olhos, ouvidos, boca, mãos e pés, mente e, enfim, a totalidade do ser, nada disso deve estar alienado desse objetivo de cultuar a Deus incessantemente com todos os sentidos do ser humano e em todos os sentidos desta trajetória de vida. O fato de haver uma vasta quantidade de componentes que definem um estado de corrupção para a cultura, para a política e até mesmo para uma vasta parte da esfera eclesiástica, não significa que a totalidade dessas instâncias está corrompida e devem sim ser aproveitadas adequadamente pelos cristãos que precisam honrar e adorar a Deus por todos os meios que Ele mesmo criou para benefício da humanidade e que, deploravelmente, são meios perceptivelmente danificados pela astuta malignidade de Satanás que, pela instrumentalidade de seus subservientes, demônios e ímpios, ocasiona a modificação, que é um adultério ou adulteração de todas as coisas que Deus fez perfeitas. Mas,
A despeito de sabermos que o assaz maligno tem feito tanto estrago no mundo, não é via de regra que o remanescente de Deus se desvincule completamente de todos os âmbitos terreais, até porque isso seria impossível de se conseguir. Quem, mesmo dentre os crentes, por exemplo, despreza totalmente o contato com política e cultura, simplesmente ignora que elementos da cultura e política se fazem presentes em todas as denominações eclesiásticas. Ah, Luciano José de Souza, mas quer dizer então que crentes podem estar relacionados com os não crentes quanto a quaisquer coisas? Obviamente, não é tão simples a ponto de se admitir uma generalização que viabiliza aquilo que podemos chamar de licenciosidade comportamental a partir daqueles que devem, sim, evitar toda a aparência do mal e fazer tudo para a glória de Deus. Num outro texto bíblico, temos a ordem de sermos luz que não se comunica com as trevas, ou seja, que não tem comunhão com as trevas. Mas isso não quer dizer que não devemos nos comunicar no sentido de contato com os não crentes, mas de não admitirmos a política e cultura de vida que eles conservam sobre si. Quem pode, por exemplo, ir ao mercado quando necessário, sem estar em contato com um único não crente? Para que serviria o Evangelho de Cristo se não fosse para ser ministrado a partir do contato com os não crentes? Não fomos, porventura, alcançados pela irresistível luz da verdade de Deus quando ainda éramos não crentes? Ao se refletir concentradamente nessas questões, podemos concluir que a missão de todos os bons combatentes de Deus é cumprida nos mínimos detalhes desta transitória existência e fazendo uso dos pétreos critérios de Deus para tudo quanto diz respeito ao universo de coisas criadas por Ele para nossa existência, subsistência e desenvolvimento da fé em Cristo, e sempre levando em consideração tudo o que devemos fazer e tudo o que precisamos evitar para a glória unicamente dele. Espero mais uma vez nele que mais essa breve confecção audiovisual traga uma suficiente porção de edificação a vocês e que, sobretudo, culmine em glória ao Trino Deus. Em conformidade com a boa, agradável, perfeita e soberana vontade de Deus Pai, segue mais uma vez meu fraterno abraço na intensidade da preciosa comunhão minuciosamente efetuada pelo Espírito Santo, bem como na medida do perfeito amor de Cristo, o Filho unigênito que é nosso único Redentor e Salvador. Amém.